Olá, 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 pessoas queridas, que todos estejam bem. Com a graça de Deus, nosso Pai, que nos conduz no dia a dia, que diz ao abrirmos os olhos: avante, filho, avante, filha, estou contigo. Faça o seu melhor e tudo dará certo, não é? Então vamos hoje dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Estamos no capítulo 10, vamos iniciar hoje o estudo do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericordiosos. Que será que é isso? É aquele que é benevolente, que se coloca ali na posição do outro e vê se aquilo que está pensando do outro é o que gostaria que pensassem dele. É isso. É ter os olhos bons. Ah, então, Silvia, mas você disse no último estudo que precisa ser firme, ver com firmeza, que é aqueles bem-aventurados, os que são mansos e pacíficos. E eu falei, mas temos que olhar e sermos firmes. Sim, ser firme não significa que eu não esteja auxiliando o outro. Criança mostra-nos muito isso, né? Se a gente fica assim, ah, faz isso, olha, é hora do banho. Não, agora não, olha, hora do banho, vamos lá. Pronto, é só um modo de falar. É o que precisa ser feito, não é? Então vamos lá, nossa leitura do dia de hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 1. Perdoai para que Deus vos perdoe. Só por aqui nós já vimos, né? O nome aqui, o título, perdoai para que Deus vos perdoe. Quando nós dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Está ali na oração do Pai Nosso. Perdoai para que Deus vos perdoe, não é? Se eu peço a Deus, perdoa aquilo que eu fiz de errado, Deus Pai, eu também vou olhar com bons olhos àquele que fez algo que eu não gostei tanto. É isso. Dependendo de como eu olho para o outro, como eu percebo aquilo que o outro fez para mim, a intensidade que eu dou é a mesma que Deus vai nos dar, que é isso que está na oração, que a gente repete sempre, né? A Deus Pai. Então, perdoe para que Deus vos perdoe. Mas vai bem além disso. Mas vamos ler e aí a gente vai falando no decorrer. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Ou seja, está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Se eu tiver misericórdia para aquele que está ali precisando dessa misericórdia, desse perdão, dessa benevolência, é assim também que eu vou alcançar o mesmo. Porque André Luiz já nos diz nos livros dele que nós somos energia. Nós somos energia. A energia que eu emito ao outro é a que eu recebo do outro, não é? Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem,
vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Também Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular, entre vós e ele. Não é no meio de todo mundo, fazendo barraco, gritando. E se esse irmão vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Ô Pedro, pensou que Jesus ia achar que 7 vezes é muito, né? Para perdoar alguém. Mas vem Jesus e lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. E aí, nós vamos ver, né? É aquilo que eu comecei hoje fazendo, né? Aqui nesse estudo que estamos fazendo juntinhos, o Pai Nosso. É um diálogo com Deus que nós temos ao fazer o Pai Nosso. Precisamos fazer da forma decorada que aprendemos lá quando criança? Não. Cada um pode conversar com Deus do seu jeitinho, mas todos nós, vez por outras, acabamos fazendo sim o Pai Nosso que estás no céu, da forma que está lá. Mas será que nós realmente fazemos o que dizemos na prece? Que é o que eu disse quando começou ali pelo título, né? Perdoar para ser desperdoado. Perdoai as minhas ofensas, assim como perdoarei aquele que me tem ofendido. Será que eu já sou capaz de fazer isso? Pode ser que ainda não. Assim como você que está me ouvindo também fala, ai, é tão difícil. Eu perdoo, mas não esqueço. Bom, é um item a se comentar também, né? Mas é isso. Perdoar é deixar o nosso coração limpo, sem mágoa, para que também, quantas vezes não somos nós que pisamos na bola, né? Usando ali uma gíria popular, com o outro. E precisamos também desse perdão. E nós precisamos ter em mente que o perdão é como se abrissem portas de uma cela e falasse, vá, estás livre. Ele é libertador. Ele tira aquele peso, não daquele que foi perdoado, só dele, mas principalmente de quem perdoa. Se eu perdoo alguém, eu não fico guardando ressentimento, raiva, revivendo ali o perrengue que foi passado. Não. Por quê? Porque se eu ficar alimentando isso dentro de mim, nós já vimos aí em todos os capítulos, com uma palavra ou outra, Jesus vem nos ensinando e Kardec nos colocou de uma forma para que entendamos de uma vez por todas, né? Que quanto mais guardarmos dentro de nós orgulho, vaidade, rancor, mágoa, ressentimento, tristeza, a gente adoece. Ah, mas como, Silvia? Adoecer se eu não me alimentar direito? Se eu não tomar água? Também. Mas os sentimentos nos adoecem. Por isso que perdoar é libertador. Nos liberta dessas amarras às quais nós mesmos nos prendemos. Como se nós pegássemos uma corda e nos amarrasse ali numa árvore que não tem muitas folhas, num sol quente, e ficássemos sentindo ali todo o desconforto, porque cada dia a gente lembra um pouquinho daquilo e vai trazendo o desconforto da lembrança para nós. E aí nós vamos adoecer.
fisicamente. Por quê? Porque o corpo reflete o que sentimos. Ele é o reflexo, né? Mentalmente, adoecemos mentalmente? Claro que sim. Porque a gente não consegue dar um passo adiante. A gente fica preso ali e fala, vou confiar nesse fulano que chegou agora aqui, se aquele outro, desde 10 anos atrás, ficou me devendo uma blusa que emprestou e não devolveu. Exemplos, tá? Ah, aquele outro, olha, eu lembro que eu estava conversando com ele, ele me cortou. Tem gente que leva isso em consideração assim, não percebe que muitas vezes o outro não tem ainda esse conhecimento, que cada um fala na sua vez, o dom da escuta. Escuta, depois fala. Eu lembrei do diretor do colégio da minha neta. Uma vez eu e algumas mães, né, a avó e algumas mães, marcou com ele, Marcelo. Eu gostava muito dele. Ele saiu por questões de saúde. E a gente queria questionar, né, o desligamento de uma professora que ficou o ano todo trabalhando com a turminha. E quando foi no penúltimo dia de aula, no final do dia, ela foi dispensada. E no dia seguinte seria a festinha. Cada um levaria uma comidinha diferente, seria o piquenique de despedida ali do segundo ano. Eles iriam para o terceiro. E aí, imagina as mães no grupo de mães revoltadas. Falei, gente, só tem um jeito, é conversar e ver o que está acontecendo. Escola particular, quem manda é a dona e a direção. Mas a gente pode ir lá e conversar. Marcamos um horário, foi a avó intrometida, né? Entre as mães. Mas desculpa, não é intrometida porque eu queria. Minha filha trabalhando não podia ir, a avó aposentada daria. Por isso fui representando. Para entender, fomos um pai e 5 mães conversar. E ele logo de início falou sobre a escuta. Ele falou, maior educação. Nos atendeu muito bem, falou, olha, eu vim para atendê-los, sei que estão descontentes, então nós vamos praticar aqui o ato da escuta. Eu primeiro vou escutar a cada um de vocês os seus pontos e depois eu vou falar. Nossa, ali, aquelas que estavam esbravejando lá fora antes de entrar, já percebeu, falou, opa, e realmente, ele nos ouviu sem interromper e depois falou a respeito. E deu tudo certo, nos entendemos. A professora estava lá no dia seguinte, viu? Não recontratada, mas para poder participar da despedida dos alunos. É isso. Então, fica algo ali, né? Que a gente às vezes se pensa, porque às vezes a pessoa está comentando alguma coisa, o outro tem que falar algo antes que esqueça. E eu conheço pessoas que são assim, estão julgando a pessoa, não, ainda não conseguiu caminhar e aprender nesse ponto. Mas é assim, não conseguiu ouvir até o final e me interrompeu. Uma hora chega lá, pronto, passou. Mas não. Por vezes, depois de um tempo, fala, nossa, fulano, cada vez que eu vou falar, fica me interrompendo, parece que nem está escutando, esbravejando. E isso adoece, adoece. Por vezes são coisas simples. Fisicamente, porque o corpo reflete. Mentalmente, porque ficamos presos sem nos libertar e sem seguir avante. Pensando, esse outro que está chegando perto de mim, ou essa pessoa aí, vai agir igualzinho e começa a relembrar tudo, né? E aí vai ali, ó, o nosso psicológico vai se abalando, porque acaba trazendo depressão, ansiedade, medos, fobias. Ai, Silvia, então é isso que causa todas essas doenças? Também. Existem outros fatores? Claro que sim, mas são fatores que, por vezes, a pessoa guarda cada pequenina coisa. Ai, nunca vou esquecer. E também tem os que guardam coisas boas. Nossa, jamais vou esquecer que uma pessoa me estendeu a mão quando eu mais precisei e eu não precisei pedir. É isso. Mas quando a gente guarda o que é
triste, difícil, a gente se adoece. Emana energia ruim para o outro, que por vezes nem lembra mais, já está em outra sintonia, e carrega o nosso corpo, machucando ali nossas células. Vamos fazer de conta que ela fosse uma parte nossa, assim, visível, porque a gente não as vê, mas está ali, compondo todo o corpo, que levasse uma ralada caindo ali numa calçada bem áspera, né? E vai acumulando, porque está guardando ali mentalmente tudo que lhe fizeram, entre aspas, de mal. Pode ser que não seja de mal, né? E nós é que perdemos muitas e muitas vezes, porque guardamos essa mágoa, essas alianças que o outro já se desfez e nem sabe mais, por anos e anos, enquanto encarnados. Desencarnado também? Também, né? E aí, se a gente fica um tempão sem ver aquela pessoa, mas de vez em quando lembra ali do que, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ai, o dia que a encontra, adivinha o que vai acontecer? Não vai ver a pessoa mudada, pode passar 20 anos e falar, foi ela, foi ele. Era um adolescente, virou já um avô. Ah, foi essa pessoa que disse isso para mim, não esqueci até hoje, desgrama. Nós cristalizamos aquele momento, né? Nós sentimos de novo tudo que tinha acontecido. Como os desencarnados, que desencarnam guardando mágoa, só lembram daquilo. Ai, fui traído, só lembra daquilo e não lembra o resto todo. Muitas vezes encarnados nós fazemos isso, então cuidado, meus amigos. Se nós estamos estudando e falando sobre isso, vamos fazer uma faxininha na nossa memória e falar, Deus, tem de piedade de todos os desafetos que já tive um dia, né? Porque senão a gente passe o tempo que passar e nós vamos ficar lembrando daquilo. A pessoa mudou fisicamente, já tem cabelinhos brancos, já é outra pessoa, já se transformou como Cláudio, no livro que estudamos toda segunda, das 7 às 8, né, no grupo da Casa União, e que nós estamos estudando Sexo e Destino. O Cláudio, ele em 2 semanas se transformou em outra pessoa. Tudo que ele fazia de errado, o evangelho caiu ali nas mãos dele por pessoas benevolentes, quando a filha, Marita, estava passando mal, que foi atropelada, e N fatores, não vou agora resumir o livro, né, porque vocês vão ler. Sexo e Destino, André Luiz. Ou participa do grupo, pede para Laíra indicar aí, colocar vocês no grupo. Toda segunda-feira nós temos um grupo de estudo online pelo Meet. A gente entra, tem um trechinho do Evangelho, e são 2 livros. Um deles é Sexo e Destino, com André Luiz. E agora, falando nisso, dá para ver a mudança do Cláudio. Nós estamos bem na fase que ele mudou totalmente para um homem de bem, realmente. E aí é isso que acontece. Por vezes nós guardamos ali, sem perdoar, com rancor, com isso, com aquilo. A pessoa mudou e a gente não consegue perceber, porque ficamos nós lá presos àquilo que vivemos, né? E quando a gente perdoa, é como eu disse no início, é como se abrisse a cela e falasse assim, estás livre. Ou quando se pega um pássaro, né, que tem asas, eu não me conformo com isso, me desculpe você se tiver pássaro preso. Deus deu asas para que as aves voem, pernas para os cachorros para que não fiquem acorrentados, pernas para nós para que possamos andar. Até aqueles que por algum motivo, alguma prova estão sem, mas tem ali a sociedade, né, já criou ali as cadeiras que levam, que traz. Então, assim, nós nos sentimos ao perdoar como uma ave que sai de uma gaiola. Nós nos sentimos livres, livres daquela dor que a gente carrega
porque acho que não pode esquecer para não cair de novo no mesmo engodo. E ficamos tomando todo dia gotinhas de cicuta, de corrosivo. E vamos ali nos machucando cada vez mais. Amigos, já deu nosso tempo, perdão. Continuamos no próximo estudo, né? Porque esse tema do perdão, desculpem, olha, eu só li o item 1, 2, 3, que é bem pequenininho, mas perdoai para que Deus vos perdoe, não tinha como não falar isso tudo, senão a gente ia continuar lendo pensando assim, tenho que perdoar para eu conseguir que o outro me deixe em paz, e não é bem isso, vimos aí, nesse blá 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 aqui, né? Bom, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro para estudarmos juntinhos.